As eleições municipais de 2024 acontecem só no mês de outubro, mas o calendário eleitoral já está valendo desde o início do ano e são diversas etapas do processo que vão de convenções, de validação de teste de urna, registro dos candidatos, seja prefeito, vice, a vereador. O que está mais próximo de acontecer pelo calendário é a janela partidária, aquele período em que os vereadores podem trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com o advogado Marcelo Pellegrini, que está aqui no estúdio comigo. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sandra. Boa tarde. O tema é bem palpitante. Vamos lá. Que tem muito do interesse aí dos candidatos, mas que vale como informação também para os eleitores, de alguma forma, né? Eu acho que a nossa primeiro objetivo aqui é tentar esclarecer o ouvinte dessa questão do calendário, né? Uhum. Embora a lei eleitoral defina período eleitoral como o interregno de 6 meses antes do pleito, há inúmeras regras que valem para o ano inteiro. Foi muito feliz na sua introdução. E neste momento, o que se avizinha é a troca-troca partidária, sem qualquer risco de infidelidade, entre 4 de março e 5 de abril deste ano. E aí, quais são as principais dúvidas, né, que surgem em relação exatamente a esses cronogramas, do que pode, o que não pode, né, quem está aí no poder público já, ou aqueles que têm interesse? A gente tem uma segmentação básica, que é a montagem dos partidos agora em março, o início das desincompatibilizações em abril. Algumas são de 6 meses, outras de 4 meses e outras de 3 meses. Explica melhor aí o que seria isso. São aqueles que exercem alguns cargos públicos e têm que se ausentar deles, se saírem deles, se desincompatibilizar deles para que possa disputar as eleições. O semestre termina com a reunião de partidos, com os acordos políticos. Em julho a gente tem um período de convenções, que é o ato pelo qual os partidos homologam os seus candidatos, candidaturas e coligações. Na sequência, o registro dessas candidaturas e aí a propaganda eleitoral, genericamente falando, até a véspera da eleição, que este ano ocorre no dia 6 de outubro. Existem muitas discussões já internas, né, dos partidos, a gente já acompanha alguns, citando alguns nomes como pré-candidatos, mas até essa oficialização, muita coisa acontece. Muita coisa. Esse é um primeiro detalhamento importante. Quem quer se auto-intitular pré-candidato é lícito, é legal. Qualquer cidadão que aspire disputar um mandato eletivo, ele pode, nesse semestre, se posicionar pessoalmente, em reuniões, né, e andar em eventos como pré-candidato, conversar com a população, entender a necessidade de cada bairro, criar uma rede de apoiadores. O que ele não pode é dizer que ele é candidato, pedir voto e indicar número, que são o que o TSE chama lá das palavras mágicas, entre o que transborda do legal para o ilegal, que seria uma propaganda antecipada. Uhum. E aí tem aquele período, inclusive, quando existe esse interesse de candidatura de algumas exposições públicas, você falou isso, mas, por exemplo, até para comunicação, para entrevistas, né? A gente sempre fica no radar aí para também não cometer nenhum erro como imprensa. As regras elas vão sendo arrochadas, né? Então você tem algumas vedações para o ano inteiro eleitoral. Aí em abril, 6 meses antes do pleito, tem mais algumas vedações que entram em vigência e eficácia. E aí no dia 5 de julho, 3 meses antes do pleito, aí sim as regras são mais arrochadas ainda. E isso vai na questão de participar de programas, na questão de inaugurar obras, na questão de contratação de shows, na questão de políticas municipais de eficácia social, cultural, lazer. Existe um número muito grande de restrições, que a gente chama no direito eleitoral de condutas vedadas. E aí, para o público em geral, às vezes é até difícil acompanhar, né? Quem está mais envolvido com a política é que fica atenta, seja ali para não cometer um erro ou para também denunciar as falhas dos opositores, né? Muito. Como tem algumas atitudes, né, que são muito sutis, é muito difícil que o cidadão, né, que não participe do pleito direta ou indiretamente
consiga mensurar até que ponto ali é correto, até que ponto é incorreto. Uhum. Mas sim, hoje qualquer tipo de manifestação de um lado ou de outro, de quem tem mandato, de quem não tem mandato, é olhado com lupa, tanto pelos seus correligionários, quanto pelos seus adversários e também muitas vezes pela imprensa. E aí tem algumas dúvidas que são mais recorrentes, até quem já está no meio político ali, do que pode e do que não pode? Sim, é a questão de filiação, coligação. Nós temos nas eleições para vereador, no legislativo, a questão da proporcionalidade de como calcular a métrica de eleição, porque nem sempre o mais votado acaba ganhando a cadeira. O quociente eleitoral? Exatamente. A questão é da propaganda, do que pode e do que não pode, da questão da captação de recursos para uma campanha e do que ela pode ser utilizada, porque você não pode, mesmo captando corretamente, tem muita coisa que você não pode gastar também. E teve mudanças, né, em relação a isso das últimas eleições? Poucas. O que aconteceu foi o seguinte, em 2021 houve várias mudanças da lei eleitoral, mas como a maioria delas acabou vetada pelo então presidente da época, quando o veto caiu, já tinha menos de um ano para as eleições de 2022. E elas acabaram não entrando em vigor. Vale dizer, 1/3 das alterações de setembro de 2021 já valeram em 22 e agora estão repetidas. 2/3 das alterações de 21 não valeram em 22 e vão estrear em 24. E mais do que isso, em 23 teve uma boa reforma também da legislação eleitoral. A Câmara aprovou, mas o Senado optou por não votar. E iam ter outras alterações, razão pela qual não há nenhuma novidade do ano passado, e sim o ingresso de regras anteriores. Vamos lembrar algumas que estão valendo, então, que ficou nesse ato aí entre de valer ou não? Uma boa, que diz respeito também à imprensa, são os gastos de publicidade das prefeituras no ano eleitoral. Existe uma regrinha que valeu até 2020, houve uma alteração dela em 21, que por essa questão de veto e derrubada de veto não valeu para 22, e ela estreia agora. Então, a forma de calcular o quanto cada poder público pode gastar no primeiro semestre é novidade. Uhum. E aí a gente fala, né, que às vezes as pessoas não se atentam tanto a esses detalhes, mas é importante até para ajudar numa fiscalização e saber se aquele candidato já tem uma boa postura antes mesmo de ser eleito ou dentro desse processo eleitoral. Claro, tanto o Tribunal, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, quanto o Ministério Público Eleitoral tem canais diretos para receber denúncias de qualquer cidadão. Basta lá no seu aplicativo, baixar o aplicativo, utilizar o seu celular, o seu computador, mandar lá a imagem, a foto, enfim, a propaganda que se entenda que há algum vício, que imediatamente há uma distribuição, há uma análise pelo tribunal, pelo Ministério Público, para ver se aquilo prospera ou não prospera. E mesmo que a investigação demore um pouco, né? Em alguns casos vai ter uma decisão até após a eleição, né? Mas isso acaba sendo analisado. A Justiça Eleitoral ela tem um diferencial, ela é célere. Então, a grande maioria das questões eleitorais são decididas antes do pleito. Uhum. Óbvio que algumas coisas ficam para o final, principalmente aquelas trocas de candidaturas, o tom que as campanhas vão tendo ao longo do tempo, aquelas que sobem um tom, que demandam um tom, e aí, às vezes, algumas decisões ficam para o seguinte, pedidos de cassações de registro, de candidatura, de questões complexas. Mas a maioria das questões, a Justiça Eleitoral é muito eficiente, muito séria e resolve antes do dia do pleito. E aí muitas dessas ações que constam, né, do que pode, do que não pode, também tem penalizações. Tem, que vão desde multa, né, que hoje o parâmetro é de 5 a 25 mil reais, até o mais grave, a cassação e uma inelegibilidade. E o cenário vai ser quente de qualquer forma. É a disputa democrática, fica muito mais latente quando nós estamos aqui na esfera municipal, né, que as pessoas se conhecem, né, os players são bem conhecidos. Às vezes não guarda uma relação com relação à política nacional, né, de um bloco A e bloco B. Às vezes os blocos são misturados dentro das mesmas coligações nos municípios, que é uma lógica um pouco diferente. E por isso ela ganha muita repercussão, muita gente participando, a gente tem o sentimento na pele do que está acontecendo. E até dessa relação que você falou, né, do que a gente vê no cenário
da União, do Estado, né, e de quando vem para o município, dessa relação de partidos, acaba criando, às vezes, uma saia justa, né? É uma saia justa. Alguns políticos mais experientes entendem bem essa questão. Outros já não entendem muito essa questão e criam algumas animosidades, né? Alguns estresses. Né? Acho que não é o caso a gente citar alguns exemplos aqui da região, mas sim, é comum um partido de direita misturado com o partido de centro-esquerda, um partido de esquerda se alinhando com o centro mais voltado à direita. Isso faz parte da lógica local. E a gente, é claro, vai acompanhar sempre, né, esses detalhes e trazer também esse passo a passo aí do processo, do que diz a lei, para orientar melhor também os nossos ouvintes eleitores. Vamos passo a passo, durante esses 6, 7 meses que ainda restam, tentar a cada mês trazer as novidades ou as mudanças para o nosso ouvinte prestar atenção naquele momento, naquela relação de forças e do que está ocorrendo efetivamente. Obrigada, Marcelo, pela participação de hoje. Até a próxima sexta. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Até, Marcelo Pellegrini aqui no Seu Direito. 3h27.